Estão me ouvindo? Sim, beleza. Vamos começar então, gente. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos sintomas emocionais na infância e a gente vai pegar a primeira fase realmente da criança. Essa primeira fase, ela vai começar na gestação, tá? Na concepção, até momentos antes da concepção, tá? Então, vamos entender mais uma vez, tá? Que todas as emoções que sentimos geram um estímulo celular, tá certo? E esse estímulo, esse sentimento, ele gera a liberação de substâncias químicas. Tudo certo? Tá todo mundo me ouvindo? Tudo bem, gente? Beleza, vamos lá. Então, ele gera a liberação de substâncias químicas, tá? E essas substâncias químicas, elas caem na nossa corrente sanguínea e elas vão provocar alterações, né? Algumas alterações, se a gente persistir nesse estímulo ou neste sentimento por muito tempo, a gente vai trazer sintomas físicos, certo? Todas as nossas células, elas respondem a essa vibração causada pelas emoções que a gente tem. Então, todo sentimento, todo pensamento gera um sentimento que gera a vibração celular e ela vai se propagar por todo o nosso corpo. Então, esse estímulo, esse sentimento, ele não é assim, é aquela ansiedade só no peito. Não, ele é sistêmico, o corpo inteiro está sentindo aquilo, certo? Aquela raiva, ela não vai ficar só no ato, no fato da gente travar os dentes e sentir a ATM. Não vai ficar só no nosso fígado. Aquela raiva, ela vai ser sentida pelo corpo inteiro. Uma vibração ou um sentimento, né, que vai causar a vibração, que a gente permanece por 5 minutos, vai demorar, em média, 7 horas para passar, para tirar todos esses vestígios do nosso corpo. Aí vocês imaginam como é que fica o nosso corpo quando a gente passa por sentimentos negativos ou ruins. Não vamos entrar naquela questão da positividade tóxica, não é isso, né? Mas assim, se a gente fica ali naquele pensamento de raiva por anos, ou fica naquele sentimento de frustração por anos, ou no sentimento de medo por anos, como que isso vai reagir ao nosso corpo? Então, vai trazer emoções, vai trazer sintomas físicos, sim, tá? Por quê? Porque vai ter essas alterações no nosso corpo. Então, na gestação, o bebê vai sentir tudo que a mãe sente. O ambiente vai influenciar, assim como as pessoas ao seu redor. Por quê? Porque essas pessoas ao seu redor, elas vão fazer com que essa mãe tenha sentimentos, tenha emoções, o que vai gerar essa movimentação energética aí no bebê também. Mas muito antes desse bebê ser concebido, que é o ato onde existe lá a ejaculação, o espermatozoide fecunda com o óvulo, que acontece lá nas nossas trompas, antes disso já existia um espermatozoide. Já existia um óvulo. Então, a genética, ela avalia que essa criança, ela traz tudo isso, né? Desde há 52 dias antes dessa concepção, antes do óvulo encontrar o espermatozoide. Então, assim, o que essa mãe passou, ou o que esse pai passou 52 dias antes dessa concepção, já é sentido por esse feto. Já traz essa carga energética, tá, para esse feto. A genética fala para gente que a gente vai trazer, né, no nosso DNA de 7 a 10 gerações passadas. Então, assim, a gente vai trazer uma carga de mais de 2.000 pessoas que vão estar movimentando, modificando geneticamente esse DNA e vai chegar no resultado que somos nós, tá? Então, quando a gente olha para uma criança, ela é sim um ser único e exclusivo,
mas ela traz uma carga tanto genética quanto emocional de mais de 2.000 pessoas atrás. Aí existe mais essa interação do meio, as pessoas com que ela se relaciona, né? As pessoas com que essa mãe, no caso da gestação, vai se relacionar, e isso também vai estar interferindo no desenvolvimento emocional desta criança. Isso também vai estar interferindo na genética dessa criança, certo? Na hora do parto, né? Então, assim, o tipo de parto vai influenciar com toda certeza. Quando a gente fala de emoções, a gente vai falar muito de tudo que interfere na vida dessa mãe, o medo que ela tem, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Normalmente a gente avalia quando uma gestante, né, está ali já no oitavo, nono mês, 30 e poucas semanas lá, quando esse bebê vira, esse bebê senta, né? Ele sai daquela posição que é apropriada para o parto, tá? Quando isso acontece, na maioria das vezes, existe um medo, que na maioria das vezes também é inconsciente, desta mãe de ter esse filho. Então, esse medo faz com que a criança perceba isso, vire na barriga da mãe e se posicione de uma forma: vou ficar aqui mesmo, tá? Não vou sair daqui. Quando a mãe não tem dilatação, ou seja, ela não abre a parte pélvica para que essa criança faça a passagem, acontece a mesma coisa. Por quê? Porque inconscientemente essa mãe olha para essa criança e percebe que ela está muito segura aqui dentro. Então aqui ela está bem alimentada, ela está segura, ela não está no meio dessa bagunça. Eu não sei como criar essa criança, então aqui dentro ela está segura. Então, isso é sempre uma questão inconsciente dessa mãe, tá? Ela normalmente diminui a dilatação, ela pode ter as contrações, né? Mas a dilatação ela vai diminuir, certo? Então, a gente entende que tudo que essa mãe passa na gestação vai interferir sim na hora do parto. Quando a gente tem um parto normal, gente, parto normal é aquele parto onde a mãe chega, ela tem a dilatação, as contrações vão aumentando, ela coroa, né, como se fala, e a criança sai, a criança é expulsa do útero pelas contrações que o útero vai fazer ali. Isso é um parto normal, certo? Independente do tempo que isso leve, às vezes pode demorar um pouquinho mais do que outras pessoas, tá? Esse é um parto normal. Agora eu quero que vocês imaginem como que é essa criança. Para essa criança, tô lá dentro dessa barriga há 9 meses. Tá tudo escuro lá dentro, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, dentro da barriga se ouve muito barulho, tá? Ouve o barulho interno dos órgãos da mãe, mas ouve o barulho externo, certo? Tanto que existem vários vídeos até que mostram a reação da criança mesmo na barriga da mãe quando ela ouve alguém que ela simpatiza, por exemplo, o pai, o irmão, né? Então essa criança ela se movimenta de uma outra forma, porque ela reconhece a voz, ela ouve. Então ela ouve tudo que está acontecendo ao redor, tá? Aí tá quentinho, 38 graus lá dentro, tudo escurinho, né? A temperatura, comida chega, né, para ela, não precisa ter esforço nenhum. De repente, gente, está acontecendo alguma coisa que é muito estranha. Começa a se apertar, começam a apertar ela e querem expulsar essa criança desse lugar. Vocês têm noção do medo que essa criança vai passar? Esse é o nosso primeiro grande trauma, tá? É um medo desesperador, porque a criança tem essa percepção de que tudo é vital. Nesse medo vai ficar aquela questão: puxa, minha mãe, com quem eu já tenho uma ligação muito forte, um laço afetivo, porque ela está sempre cuidando de mim, a gente está olhando para a maioria dos casos, né? Ela está sempre cuidando de mim, ela não me quer mais aqui. Ela está me expulsando desse lugar. E agora eu vou sair, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que eu vou morrer. E lá sai a criança. E daí o que que acontece? Essa criança sai, né?
daquele lugar que era seguro, quentinho, escuro e barulhento, e ela cai nas mãos de plástico de um médico, normalmente, né? De plástico porque por causa da luva, né? Então ela tem aquele contato com látex, numa luz infernal, numa temperatura que está a 20 graus, então assim, aquilo vai matar aquela criança, certo? É desesperador aquilo. E ela estava encolhidinha ali, né? Tudo tocava ela. E de repente ela abre os braços e não tem mais nada. Pronto, morri. Isso aqui é a morte para mim. Não tem mais como eu sobreviver e a minha mãe não me quer mais. Porque a minha mãe me jogou para fora. Me jogou para fora de casa. Porque aquilo ali é a casa dessa criança. Ela me expulsou e a criança entra naquele desespero. Então, aqui existe a necessidade de a mãe ser a primeira pessoa a acolher, por quê? Porque a criança sente a emoção. A criança sente a voz, ela vai ouvir aquelas vozes acolhedoras. A criança vai começar a se sentir segura. E ela vai perceber: puxa, minha mãe está aqui, ela não me abandonou, eu não vou morrer, ela vai cuidar de mim. Porque essa ligação já é muito forte. Quando a gente tem um parto cesárea, vou dar um exemplo prático. A pessoa chega lá na maternidade, no médico lá, tá fazendo pré-natal, e ela fala: "Ó, doutor, eu quero que meu filho nasça nesse dia." Ela não tem sintoma nenhum, tá? Ela não tem dilatação, ela não tem contração, ela não tem nada. Ela vai lá, é anestesiada, aí a criança já sente que tem algo anormal, a mãe está ansiosa, então a criança também fica ansiosa, tá? E de repente, alguém rompe, né, a sua casa, porque ali era a casa dessa criança, com uma luz, porque daí a luz do centro cirúrgico é ainda maior e está em cima, né, da criança, que é aquela luz que me cega, cegou a criança, tá? Ela não enxerga nada, lá dentro era tudo escuro e esse impacto ele é muito violento para essa criança. Aí, naquela temperatura também que é horrorosa para a criança, que está a 20 graus, né? E a criança estava acostumada ali a 38. Qual é o impacto que isso vai dar na criança? Aí, sabe o que eles fazem? Pega a criança, colocam na balança gelada, né? Olha mais isso, né? E eles pegam um colírio lá, citrato de prata, se eu não me engano, pingam nos olhos da criança. E na menina, acho que eles pingam alguma coisa também na genitália. O que que essa criança vai pensar? Pronto, agora se perdeu tudo. Tô ferrada aqui nesse mundo. Minha mãe não me quer mais, meu pai, não escuto a voz de ninguém, todo mundo me abandonou. Tá aí um trauma, tá? E é muito comum a gente ter a percepção, olha como isso fica registrado no inconsciente. Ter a percepção da pessoa quando ela tem o primeiro contato do dia com o sol, aquela claridade, ela tem espirros, porque esse espirro, ele reflete o medo que essa criança passou. Ele está vinculado muito à hora do parto. Então, ele está vinculado a esse medo que essa mãe, que essa criança passou na hora do nascimento dela, o que era para ser tudo lindo e maravilhoso, e é, né? Será que para a criança foi tão lindo e maravilhoso assim? Será que a gente conseguiu proporcionar para essa criança algo realmente e extremamente seguro, tá? Então, assim, não é uma crítica a parto cesárea, tá? Quando existem as contrações, essa criança está avisando que ela está pronta. E daí, no decorrer do processo, precisa se fazer uma cesariana. Ok, gente? Né? Tá tudo bem? Existem casos e casos, né? Mas essa criança vai ter a percepção, mas ela já sente antes, ela já está preparada que alguma coisa diferente está acontecendo, tá? Então, isso acontece quando é uma cesariana, digamos, putz, chegou lá no hospital, tem a contração e não teve dilatação, por exemplo, né? Ou por algum outro tipo de intercorrência. Essa criança, ela falou várias vezes ali, ela já entendeu que alguma coisa nova estava acontecendo. Diferente daquela criança que tem programado, a mãe não teve nenhum sintoma, tá? E a criança vai nascer e de repente as coisas acontecem. A percepção dela é diferente, tá? A criança vai ter a percepção de que tudo é vital.
Todo estímulo é sentido profundamente por ela. Por quê? Porque ela está lá dentro daquele casulinho, segura. Ela tem as emoções que a mãe sente, né? Isso é normal. Ela tem as emoções. Aí ela sente ali, mas ela está segura. Ela está quentinha. Ela não precisa se alimentar, tá? Ela interpreta tudo o que acontece na vida dela como se fosse algo vital. Pronto, vou morrer. Minha mãe não está aqui para me proteger, eu vou morrer, tá? Ela interpreta tudo como se fosse algo contra ela, ou que ela se sentisse numa situação onde ela é culpada, tá? E eu vou dar um exemplo fictício. Quando uma criança, independente da idade, ela participa da separação dos pais, por favor, gente, isso não é para que vocês se sintam culpadas, né? Se isso já aconteceu com vocês. É para que a gente tenha entendimento de como isso funciona no interior, no inconsciente dessa criança, tá? Quando ela tem essa percepção de que existe uma separação dos pais, com que ela já tinha um laço com esse pai e tudo mais, e normalmente é o que acontece, a criança ela, né, se distancia mais desse pai. E inconscientemente ela vai ter a percepção de que a culpa é dela. Então eu fiz algo de errado porque o meu pai foi embora. Ela vai conscientemente entender que não é dessa forma, que existiu algo entre o casal, e inconscientemente ela vai se sentir desprotegida, porque o pai tem essa função de proteger a criança, tá? Ela vai se sentir abandonada, porque esse pai, ou, né, ou em outras situações, essa mãe não está mais presente, não está mais participando da vida dela, tá? Então, essa criança, ela vai se sentir abandonada. E ela vai entender que a culpa é dela. O mesmo acontece com crianças que sofrem agressões, abusos, tá? Ela sempre vai ter a percepção de que ela é culpada disso, certo? Que ela fez alguma coisa de errada e por isso que ela está sendo punida, tá? Que ela fez alguma coisa de errada e por isso que esse pai está indo embora. Então, gera nessa criança um sentimento de culpa, sim, um sentimento de frustração, é um sentimento de incapacidade, tá? Muitas vezes essa criança adoece e são sintomas emocionais. Gente, isso é muito comum, tá? Agora mesmo eu estava atendendo uma paciente onde o filho dela de 10 anos estava com febre de 2 dias, por quê? Porque ele mora com a mãe e com a avó, e a avó foi viajar e a avó estava sem, ele estava sem esse contato. Criança tinha algum sintoma? Nada, só febre. Gente, chegou a avó agora à tarde, essa criança brilhou os olhos e pronto, ela saiu da cama, dela já sorriu e dela já saiu para comer, entendeu? Por quê? Inconscientemente, pronto, minha avó foi embora e não vai mais cuidar de mim, tá? Então a criança tem sentimentos muito profundos e a gente banaliza muito isso, certo, gente? A gente tem que prestar atenção e valorizar essa criança. O mais importante nessa fase, a gente está falando ali da fase de nascimento, a primeira infância, 7 anos, o mais importante aqui é que a criança se sinta segura, é que a criança se sinta amada e que ela tenha a percepção de que ninguém vai abandoná-la, tá? Aí, o que que acontece? E isso é um caso bem recorrente para muita gente, né? Deu os 4 meses, a mãe precisa voltar a trabalhar e vai colocar a criança na creche, ou outra pessoa vai cuidar, enfim. Aí a criança começa a ficar resfriada. Virose atrás de virose. Mas é porque a imunidade está baixa, porque começou a ir para a creche. E daí a minha percepção é sempre essa: você pega a criança como se fosse um pacote, tá? E você leva lá para uma pessoa estranha que essa criança nunca viu. Você coloca essa criança na mão dessa pessoa, então ela perdeu o contato visual, o contato auditivo, ela não sente mais o teu cheiro, que é a mãe, tá? Você joga esse pacotinho lá na creche e, gente, tem sentimento, a mãe sai sofrendo por isso, com toda certeza. Mas a gente está tendo esse olhar pela criança agora. E a outra pessoa que vem dar comida, a comida não é a mesma que a mãe dá, a mamadeira não é a mesma, da mesma forma que ele está acostumado, porque é a mãe que dá, né? Então,
que que passa na cabeça dessa criança? Pronto, minha mãe foi embora, não me quer mais. O medo, o desespero do que pode acontecer faz com que essa criança baixe a imunidade e ela começa a ter sintomas, tá? Ah, mas é complicado. O que que você vai fazer para a criança entender? Primeira coisa, tá? É entender que essa criança tem percepção, desde que estava lá dentro da barriga, de que ela entende tudo o que está passando ao redor dela, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é, antes de levar para a creche, alguns dias antes, já começar a conversar com essa criança, fazer com que ela entenda isso, tá? Não precisa fazer aquele desmame de colo, aquele desmame, ai, fica com outra pessoa um pouco para ela ir acostumando sem a mãe. Conversa com essa criança, tá? Segundo a leitura biológica, o ouvido direito dessa criança vai ter uma ligação muito forte com todo o cérebro inconsciente. Então, quando você fala com essa criança, principalmente no ouvido direito dela, ela vai começar a entender. Comece lá, 2 semanas, 15 dias antes dela ir para a creche. Olha, mamãe te ama, mas a mamãe precisa trabalhar. Mamãe vai te deixar por alguns momentos, mas a mamãe volta. Mamãe jura que a mamãe volta. A reação vai ser sempre diferente dessa criança. Você está passando confiança para ela. Você está passando amorosidade para essa criança, tá? Quando ela ver essa mãe voltando, ela vai ficar muito feliz e ela vai entender. Minha mãe falou a verdade. Ela foi, mas ela volta. Então, isso passa a não ser um drama tão grande, tá? Que ainda pode acontecer, porque existe aquelas crianças que têm uma dependência emocional muito forte ainda, tá? Mas isso ameniza muito a situação, tá? Então, fazer com que essa criança se sinta segura. Ai, caiu. Não foi nada, tá tudo bem, olha só. Muitas vezes eu já escutei muito isso, tá? Da criança caiu, levanta daí seu penso. Não olha por onde anda, ainda briga com a criança. Como é que essa criança vai se sentir, gente? Hã? Ela vai se sentir perdida, ela vai sentir que ela não foi acolhida e que ela não se sente protegida, que não tem ninguém ali para cuidar dela, tá? Assim começa esse tipo de sentimento. Uma criança que se sente insegura vai ser aquele adulto que vai ter dificuldade para tomar decisão na vida, que vai ter dificuldade para tomar iniciativa na vida, que vai ter dificuldade para fazer mudanças necessárias na vida dele. É aquela pessoa que ela vai andar, nadar conforme a maré, tá? Um barco à deriva. Ela não tem um caminho para seguir, ela não tem um rumo. É aquela criança que foi sentiu insegurança, sentiu abandono, sentiu até rejeição, ela pode sentir quando isso acontece. Então, vamos entender que essa criança é um mar de emoções, tá? Ela sente tudo o que a gente está sentindo, porque quando a gente sente, esse sentimento não fica só com a gente, ele vibra, o nosso corpo vibra. E a gente já falou a respeito disso, né, nas outras aulas anteriores. Então, ela percebe pela vibração, tá? Falando nisso, quando o casal existe alguma coisa que existe algum contratempo e a pessoa está nervosa, irritada e os pais brigaram, não precisa nem ser perto da criança. Você chega perto da criança, ela sente a tua vibração. Então, ela pode ter sim reações e sintomas com relação a isso também. Aí, gente, a gente vai falar um pouquinho do Calmer, que é uma belezura, né? Que ele tem na sua composição a lavanda, né? Que traz aquele sentimento de acolhimento e de proteção. Ele tem uma pitada de ylang-ylang, tá? Eu não sou muito a favor do ylang-ylang na infância, mas no Calmer ele faz todo sentido. Por quê? Porque ele vai trazer segurança para essa criança, ele vai trazer alegria para essa criança, tá? A Buddhawood, ela é uma raiz que traz esse aterramento, essa calma para essa criança, tá? É como um sândalo que traz aquela coisa gostosa, tá? Algumas literaturas falam que é um sândalo falsificado,
tá? Mas o sândalo para a vida dela é o que traz aquela coisa acolhedora. E daí tem a camomila romana que, nossa, vai acalmar realmente essa criança. Então, a gente tem aqui nas nossas mãos um produto que é realmente muito potencial, que é muito benéfico para a gente estar usando nessas crianças. Que é a criança que está com medo, que é aquela criança que a gente sabe que pode ser a realidade de muita gente, né? A mãe não dá muita atenção, o pai não tá nem aí, ou o pai trabalha muito por muito tempo, então ele demora para voltar, tá? Demora para ter o contato com essa criança. Ela se sente abandonada também. E a gente tem aqui um produto que pode sim trazer aí muitos e muitos benefícios para essa criança. E a gente tem esse outro, que é o Rescue, tá? Copaíba. A copaíba, ela diminui muito a ansiedade, tá? E ela vem com essa proposta aí, além de ser, né, um poderoso antiviral, antifúngico, né? Combate assim as bactérias, tá? Assim como essa planta Xanthoxyllium, tá? Ela também é antiviral, ela também é antibactericida, tá? Então ela traz essa limpeza para o corpo. Daí a gente tem a lavanda, que traz esse acolhimento, essa sensação de pertencimento. Eu acho que é muito isso que a lavanda traz. E a hortelã verde, que a hortelã é aquele acolhimento também, né? Eu lembro que a Pri fala muito que a hortelã ela tem cheirinho de vó, então traz aquela questão de acolhimento, além de que energeticamente ela ajuda a limpar o organismo, então ela ajuda a equilibrar esse organismo, né? E essa outra planta ela também vai fazer isso, ela vai combater os radicais livres, né? Ah, mas a criança só mama no peito. Tá certo, ok. Quanta porcaria que essa mãe come, né? E passa isso para a criança. Hã? Essa criança também tá exposta a esse tipo de produto. Tá? Aí, ai, não pode dar açúcar para a criança antes de não sei quantos anos, antes dos 20 anos. Mas a mãe se enche de açúcar e dá o leite para a criança. Que composição vai ter ali? Então, assim, ó, vamos se atentar que tudo que essa mãe vive, o estresse que essa mãe vive, essa criança vai sentir. Essa criança vai perceber. Cada sintoma desse pode, cada emoção dessa pode trazer para essa criança um sintoma, certo? E a nossa Acho que a nossa obrigação é olhar para essa criança como um todo, não só como uma questão física, tá? É entender que se é uma criança que vai para a creche, a gente precisa dar um strong também, né? Para aumentar a imunidade. Claro, gente. Mas a gente tem aqui duas opções que vão trazer um alívio emocional para essa criança, tá? Então a gente tem que pensar além. A criança não é só um corpinho físico que não entende nada, muito pelo contrário, ela entende tudo que está acontecendo. E nesse entendimento dela, ela vai começar a ter as próprias emoções, aprender a lidar com essas emoções e ela vai também ter sintomas. Certo, gente? Agora eu vou deixar aqui aberto. Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Fiquem bem à vontade, tá? Para questionar. O chat está aberto. Se alguém tem alguma dúvida, questionem, pergunte, que eu vou ter prazer em respondê-las. Ficou claro para vocês que a criança, mesmo antes, né, dela nascer, ela já vai ter contato com sentimentos e com emoções? E não é só da mãe, é do pai também, né? Então, o máximo que a gente puder fazer para estar em equilíbrio durante esse período, a gente não está fazendo só pela gente, a gente está fazendo pela criança também, certo? Então, isso é muito importante para o bom desenvolvimento dessa criança. Se sentir acolhida, se sentir protegida é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. A gente está formando pessoas adultas e que tipo de adultos a gente está formando, né? São aqueles adultos que são independentes, são aqueles adultos que têm uma dependência emocional, uma carência muito grande, e a gente sabe muito bem aonde tudo isso leva. Uma pessoa que tem uma carência emocional muito grande,
ela vai se apegar a qualquer um que der meio carinho para ela, né? Isso é benéfico para essa criança? Talvez não. Então, esse tipo de personalidade, né, que vai ser a personalidade dessa criança quando adulta, somos nós, os adultos, que estamos agora plantando dentro dela, para que ela consiga colher os bons frutos lá na frente. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida com relação a isso? A gente pode sim se aprofundar, né, em outros momentos e falar um pouquinho de cada sintoma, né, das crianças, tá? Mas agora a gente precisava, sim, fazer uma introdução a respeito de tudo isso, de como a criança tem a percepção da vida, de como a criança começa a perceber seus sentimentos, suas emoções, né, e como isso chega até ela, certo? Gente, se ninguém tem nenhuma dúvida, tá? Obrigada, Ana Paula. Esclarecedor, né? E assim, eu sei que de repente tem pessoas aqui que não têm filhos ou que não têm bebês, né, de contato e tal, mas nós somos consultoras, né? Então a gente precisa olhar para para essa pessoa que quer adquirir os óleos essenciais e entender um pouquinho mais de que forma que a gente vai estar contribuindo com a vida da mãe e com a vida da criança também, tá? Porque aquela criança pode ser um futuro consultor de bem-estar, né? E a gente vai estar contribuindo com isso. Certo, meninas? Então vamos encerrar, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu acho que a gente não vai mais se ver antes do Natal, então Feliz Natal para todas, tá bom? Beijo grande e até o próximo encontro.